E aí, pessoas, vim gravar aqui um vídeo ao vivo porque o Instagram não está me deixando postar vídeos de mais de 15 segundos. É uma beleza, uma maravilha. Então, os vídeos mais longos eu vou ter que fazer todos ao vivo a partir de agora, tá certo? Então, eu vim aqui para explicar melhor para vocês como é que funciona, o que é esse projeto de construção da autoestima, tá certo? Em primeiro lugar, o que é autoestima? Eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, em algumas lives, tá no YouTube, mas eu vou repetir aqui para quem tá chegando agora. Então, autoestima é tudo aquilo que eu estimo de mim, tudo aquilo que eu penso, que eu sinto a meu respeito. Então, todas as minhas crenças, por exemplo, sobre merecimento, sobre a minha importância para o mundo, para as outras pessoas, sobre se o que eu sou, o que eu deixo de ser é bom, é ruim, se está dentro de um padrão, se não está, se esse padrão é bom, se esse padrão é ruim. Então, todas as crenças que a gente acumula durante a vida e a gente vai ali compilando, faz com que a gente tenha um pacotinho chamado autoestima. Mas só que existe muita confusão sobre esse termo, porque tem muita gente que gosta da própria imagem, tá de bem com o próprio corpo e acredita que só isso é ter uma alta autoestima. Ah, não, mas eu me gosto, eu me cuido. Ah, mas eu tenho um corpo legal, eu gosto do meu corpo, eu gosto do meu rosto, eu gosto da minha aparência. E aí a pessoa não tem problema, por exemplo, de se expor. Mas só isso não constitui uma alta autoestima. Você tem uma boa relação com a sua imagem. Você tem uma boa relação com o seu corpo, mas não configura alta autoestima. A alta autoestima é quando você tem 6 pilares trabalhados, estruturados, tá? Com recursos internos que fazem com que a sua autoestima seja inabalável, uma alta autoestima inabalável. Existe a baixa autoestima e existe a alta autoestima. E entre a baixa e a alta, existem diferentes níveis. Dentro desses 6 pilares que eu já vou explicar para vocês, às vezes você tem um muito bem desenvolvido e o outro não. Né? Então, você vai, às vezes está num nível intermediário. Não, até que eu me gosto, tal, eu sei que eu tenho valor, mas eu não sei, eu não me sinto bem com a minha imagem. E durante muito tempo eu fiquei assim, né? Quando eu comecei o trabalho de autoestima em 2018, foi uma coisa gradativa. Eu já comecei a fazer as pazes com a imagem, comecei a fazer as pazes com quem eu sou e tudo mais, e até chegar ali no momento de estar harmonizada com todos os pilares, levou tempo, né? Então, assim, e foi um caminho totalmente solitário para mim. Não existe, né? Eu não encontrei nenhum trabalho de ninguém que fizesse o trabalho que eu estou fazendo hoje, por exemplo. A gente tem isso de formas separadas, com pessoas separadas, falando sobre outras formas, abordando esse assunto de outras formas, trabalhando esses pilares e de forma separada de outras formas, mas este trabalho que eu realizei e que eu acabei compilando, aplicando em mim mesma, aplicando em outras pessoas, ajudando outras pessoas, foi fruto de pesquisa, conhecimento, muita autoaplicação, muita autoterapia, muita coisa aí foi rolando durante 5 anos para poder chegar nesse resultado que eu tô trazendo para vocês hoje. Então, para vocês entenderem, toda a base do meu trabalho, ele sempre vai ser ali na primeira infância. Então, a gente não começa, né, a construir uma autoestima do nada. Não é quando você tá adulto que você decide, ah não, hoje eu decido que eu vou me gostar, hoje eu decido que eu vou me achar o máximo. Não funciona assim. Isso vem de trás, isso vem desde a gestação, desde quando você estava na barriga da sua mãe até os seus 7 anos de idade. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você absorveu vai servir como base para 90% do que você vive na sua vida adulta.
tá? Então, o que você adquiriu de crenças, aquilo que você viu, a maneira como você foi se estruturando durante esse período vai ser fatídico para a vida adulta que você vai viver, né? Na sua adolescência você já começa a manifestar e quando adulto a coisa vai se acentuando. À medida que a gente vai envelhecendo, vai se acentuando ainda mais tudo que a gente viveu nessa primeira infância. Então, às vezes a gente vê adultos aí de 50, 60 anos, né? Já entrando na terceira idade, que estão extremamente infantilizados. Por que essas pessoas estão infantilizadas? Por que essas pessoas visivelmente não querem crescer? Visivelmente não querem enxergar as coisas como elas são, não querem tomar uma responsabilidade de adulto. Tem muita gente assim. Acredita em mim, tem muita gente assim. Por quê? Porque essas pessoas estão revivendo aquilo que ela viveu lá na primeira infância e isso está acentuado porque as experiências elas vão se acumulando, elas vão se empilhando. Então tudo que você vive durante a sua vida, você pega toda essa estruturação que aconteceu dos 0 aos 7 anos. E aí vai juntando com as experiências que você vai vivendo após os 7 anos, essas experiências elas vão validando essas crenças e validando as feridas emocionais que você adquiriu na primeira infância. Então, o que vai acontecendo? Um empilhamento. Essa validação vai fazendo com que as coisas vão se agravando, as feridas vão ficando mais profundas, vão se enraizando. Quando a pessoa chega numa vida adulta já avançada, a coisa começa a pegar mesmo depois dos 30, tá? Às vezes, até os 30 anos, até os 27, mais ou menos, a gente escapa de muita coisa que essas feridas emocionais provocam na gente. Mas depois dos 27, porque a nossa vida é cíclica, né? Nós vivemos em ciclos de 7 em 7 anos, teoria dos setênios, para quem não conhece. Então, esses anos, né, que a gente vai vivendo após os 27 anos, por exemplo, eles vão 27, 28 encerra um ciclo e começa outro, a coisa vai se agravando e vai se acentuando. Então, conforme a gente vai envelhecendo, tudo aquilo que já existia dentro da gente na primeira infância, de feridas, de limitações e de crenças, de programações, elas vão se potencializar com a nossa idade avançada. Então, a gente vê adultos extremamente infantis, mesmo numa idade de 50, 60 anos, que você fala, essa pessoa já é uma pessoa madura, né? Ela já viveu o suficiente para amadurecer. Só que, dependendo da programação que ela tem, rodando dela desde a infância, não. Ela não amadurece, ela se recusa a amadurecer. Que é uma escolha, né, gente? É uma escolha inconsciente, mas é uma escolha. Então, vamos falar desses pilares da autoestima para vocês entenderem? Eu classifico a construção da autoestima dentro de 6 pilares, tá? Que seriam autoamor, que é esse primeiro que eu venho falando para vocês, que o e-book já está disponível, né? E o programa de videoaulas também. Então, o autoamor, a autoaceitação, a autoconfiança, a autoimagem e ambiente e consciência universal. Então, como que funciona isso? Através de cada um desses pilares, a gente vai se estruturando. E quando todos eles estão em harmonia, todos eles estão fortalecidos, é que a gente tem uma alta autoestima. Então, às vezes, você até se ama, até se gosta, mas você é uma pessoa que você não tem, por exemplo, segurança para se expor, segurança para falar o que você pensa, você não consegue se posicionar diante de situações aonde você tem que se posicionar. Por quê? Porque isso vem lá do nosso pai, por exemplo, né? A autoconfiança, quem doa para a gente, quando a gente está em construção, ela vem do pai, ela vem de determinadas posturas que o nosso pai tem. Então, dependendo de como o seu pai se comportou, dependendo de como você absorveu o estado emocional do seu pai na sua primeira infância, você vai ser uma pessoa confiante ou não. Às vezes, a pessoa ela é super responsável, ela faz o que tem que fazer, mas ela é extremamente insegura, por exemplo. Ela não tem segurança de que
a opinião dela, por exemplo, tem valor. Ela não tem segurança de que as pessoas querem ouvir o que ela tem a dizer. Ela não tem segurança de que aquilo que ela vai dizer está certo, por exemplo, se vai contribuir ou não. E aí a pessoa se retrai, se cala, mas ela cumpre as responsabilidades dela. Se ela tiver que falar algo, ela vai falar, mas vai falar de forma insegura. E aí? E aí que se essa pessoa tem um filho assistindo a esse comportamento, vendo essa programação desse pai, por exemplo, ele pode absorver isso e não conseguir também ser uma pessoa segura, porque ela não recebeu esse recurso emocional do pai. Então, isso é um dos exemplos, tá, que a gente tem aí para você entender. Eu falo sobre isso, sobre essa autoconfiança no volume sobre autoconfiança, então vou me aprofundar em cada um desses pilares, em cada volume, dividir em 6, porque se eu fizesse um e-book, gente, único, com todos esses pilares, seria mais ou menos 240 páginas. E vocês não iriam ler 240 páginas. Tem gente que gosta muito de ler e com certeza leria, mas é a minoria, né, gente? Então, para ficar dinâmico, para ficar acessível também, né, financeiramente, para que seja uma coisa que seja mais papum, eu trabalho isso, ponto, resolvo, vou pro próximo passo. Então, eu dividi em 6 volumes, ao invés de fazer tudo em um só, falando sobre todos os pilares da autoestima. Futuramente, quem sabe, eu faço essa compilação para quem gosta, né, de ler e quer tudo de uma vez, a gente estuda a possibilidade. Então, nesses 6 pilares, autoamor, autoaceitação, autoconfiança, ambiente, autoimagem, consciência universal, você consegue trabalhar dentro de você todos os recursos internos que você precisa ter. Como, Dani? Curando feridas emocionais. Tá? Então, toda a base do meu trabalho é através de cura de feridas emocionais, reprogramando a sua mente. Então, eu utilizo como fundamento o conhecimento das constelações familiares, PNL, coaching, física quântica. Então, tudo isso tem uma base científica, tá? Então, foram diversos estudos que eu fui juntando e compilando, criando ferramentas baseadas nesses estudos científicos para que a gente consiga fazer essa transformação. Então, muitas pessoas já me procuraram, em especial mulheres, às vezes se queixando das mesmas coisas, com as mesmas dores, cada um em um nível diferente. E aí, conforme eu fui aplicando uma coisa ou outra, eu fui entendendo melhor como que a gente consegue, de fato, solucionar a dor de alguém. E essas dores, elas só vão realmente serem solucionadas se a gente entende o que é e vai lá na raiz da questão, resolve para depois se estruturar. É como se você fosse construir, por exemplo, um edifício, né? Eu sempre dou esse exemplo para a gente falar de limpeza de raiz, de reprogramação e tudo mais. Imagina você construir um edifício enorme, tá? Com uma base que tá rachada, trincada, que é fraca, que tá com infiltração. Então, a base desse edifício tá toda comprometida, tá? Aí você começa a construir vários andares. Quando chega lá em cima, que você acha que a coisa tá andando, o negócio acontece o quê? Desmorona. Por quê? Porque não tem base sólida. Então, quando a gente trata desses pilares da autoestima, a gente está construindo uma base sólida para qualquer outra coisa que você quiser fazer na sua vida. Por quê? Porque sem autoestima, uma autoestima bem trabalhada, você vai ter bloqueios em diversas áreas da sua vida. Você vai ter bloqueio profissional, você vai ter bloqueio no financeiro, você vai ter bloqueio nos relacionamentos, principalmente. Vai ter bloqueios. Então, muitas vezes a pessoa chega com um problema financeiro, ela chega com uma questão financeira, e aí quando a gente vai pesquisar a fundo, essa pessoa tem crenças extremamente limitantes a respeito do que ela merece ou não. Porque lá na infância, a mãe falou algo ou teve uma atitude que fez com que aquela criança entendesse que ela não é merecedora
de coisas boas, que ela não é merecedora de um prêmio, que ela não é merecedora de dinheiro. E o que que acontece? Ela cresce com essa programação, se torna adulta e ainda adulta, de repente, ela vive uma situação que dispara esse gatilho ligado a essa crença e aí a pessoa cria um bloqueio. Tudo isso de forma inconsciente, isso não é pensado. Se a gente pensasse, se fosse fácil, né, de saber o que tá nos bloqueando, a gente, é isso que tá me bloqueando? Não quero isso na minha vida, tô escolhendo outra coisa, pronto, resolvi. Mas não é assim que funciona. Fica tudo lá a nível inconsciente, já falei isso aqui pra vocês várias vezes. Então, às vezes a pessoa chega na vida adulta, ela se depara com uma situação onde ela precisa se desenvolver, onde ela precisa se posicionar para alcançar algo, e essas crenças, por exemplo, de não merecimento, fazem com que ela se auto-sabote, ou que ela paralise diante da situação, ou que ela se trave e não dê continuidade a uma situação, ou ela cai, tem problemas financeiros, dá um passo maior que a perna. Então, a própria atitude da pessoa faz com que ela tenha atitudes sabotadoras que fazem com que ela nunca chegue naquele ápice ali daquilo que ela deseja. Seja dentro de um relacionamento, seja dentro da vida profissional, seja em outras relações familiares, na saúde, por exemplo. A gente tem muita coisa também que se manifesta na nossa saúde, ligada a essas crenças, ligada à nossa autoestima. Então, trabalhar esses pilares, ter isso bem estruturado dentro da gente, faz com que a gente tenha uma base sólida para qualquer outra coisa que a gente queira construir na vida. Então, a importância desse trabalho, para mim, é, fundamental. Fundamental desenvolver. E às vezes você acredita que, não, mas eu me amo, eu me gosto. Mas você se coloca dentro de situações onde você está priorizando o outro, onde você está se submetendo a condições, por exemplo, dentro de um relacionamento inaceitáveis, que você não está gostando, que não está te fazendo bem, que está te entristecendo. Então, será que você se ama tanto a ponto de dizer não para aquilo que não te faz bem? Ou será que você está dando mais amor para o outro do que o amor que você está dando para você mesmo? Eu me amo, eu me gosto, eu me cuido. Tá, você se cuida, mas de repente você ingere um monte de substâncias que fazem mal pro seu corpo. Então, será que você se ama mesmo? Porque quando a gente ingere substâncias que fazem mal pro nosso corpo e a gente sabe disso, então você tá ali matando o seu corpo. E você mata quem você ama? Então, talvez aquilo que você acredite que seja amor próprio não seja amor de verdade. Seja uma ilusão que você criou de que, não, tá ok, eu tô de bem comigo e eu me amo, mas as suas atitudes, né, elas é que vão dizer realmente o quanto você se ama ou não. Não é naquilo que você pensa, é naquilo que você faz que você vai medir o quanto de verdade você tem uma autoestima lá em cima ou não. Atitudes. É muito interessante isso, porque às vezes a gente se vê de uma maneira, a gente acredita que está agindo de uma maneira, e quando vai ver, na prática, não é bem assim. Na prática, você está agindo de uma forma completamente diferente daquilo que você acredita que você pensa e sente. Então, a atitude, a vida prática que vai mostrar, de fato, o quanto você se ama ou não, o quanto você está criando mais para você ou não. Baseado no quê? Baseado nesses pilares dessa autoestima. Então, é sobre isso, tá? Eu vou soltando aí os volumes, semana a semana. O primeiro volume, que é Autoamor, já está disponível. Dentro desse volume eu vou falar só sobre esse primeiro pilar que eu considero o mais importante, você se amar verdadeiramente acima de tudo, porque quem não se ama não tem condições de amar ninguém. Quem não consegue prover felicidade para si mesmo não vai prover felicidade para ninguém. Como é que você pode dizer que você ama alguém se você não se ama? Como é que você pode colocar alguém acima, né, a priorizar alguém que não é você e dizer que você se ama?
A não ser filhos, né, gente? Filhos, ok, a gente tem que priorizar até certo ponto, né? Priorizar aquilo que é bom para os nossos filhos, quando eles são crianças ainda, quando eles ainda estão vulneráveis, quando eles ainda não têm poder de decisão, não têm idade, né, para serem independentes. Aí sim, a gente tem que pensar nos filhos e priorizar aquilo que é bom para você e para o filho também, né? Não só fazer o que é bom para o filho e não é bom para você. Isso também não funciona. Por quê, Dani? Porque as crianças são extremamente sensíveis, tá? Quando você é um pai ou uma mãe infeliz, a criança vai sentir. Ela vai saber que você está infeliz, ela vai absorver toda essa infelicidade e você não vai estar sendo o pai e a mãe plena, integral, emocionalmente disponível que o seu filho merece ter se você está infeliz. Então, por exemplo, casais que se mantêm juntos e brigam o tempo todo. A criança está assistindo. Não vou me separar por causa dos meus filhos. Por quê? Porque eu não quero não quero ficar muito tempo longe, porque financeiramente eles vão acabar tendo menos benefícios do que eu e a mãe junto, eu e o pai junto. E aí que esse casal que não se ama mais, ou não quer mais estar junto, não se entende mais, briga o tempo todo, tem atitudes terríveis na frente da criança e acha que tá fazendo bem. Será que tá fazendo bem? Essa criança absorvendo tudo isso, assistindo tudo isso? Será mesmo que não é melhor cada um na sua casa conviver em harmonia pela criança, como família, pela criança, mas cada um ali na sua vida, procurando ter respeito um pelo outro? Não é melhor? Então, às vezes, você precisa pensar o quanto você está priorizando o seu filho, passando por cima de você, só que, na verdade, acaba não tendo benefício nenhum para esse filho, tá? Mas, tirando essas situações, você vem em primeiro lugar, né? Você precisa ser a pessoa que é prioridade para você. Lógico, existem escolhas que a gente faz dentro de relações em que a gente tem como premissa ceder em algumas coisas, porque quando você deixa de ser só um, você passa a ser dois, você se junta com mais uma pessoa, você vira uma terceira coisa, né? Não tem mais eu ou você, agora somos nós. Então, quando somos nós e eu estou saudável e a outra pessoa está saudável também, quando ambos estamos emocionalmente saudáveis, a gente consegue fazer uma troca equivalente e aí nos fazemos felizes em primeiro lugar e fazemos feliz o outro em segundo lugar. Mas existe doação, existe troca, existe equivalência aí de duas pessoas que estão saudáveis. Quando isso não acontece dessa forma, aí você começa a passar por cima de você para dar ao outro e isso não é bom. Isso nunca tem um bom resultado, acredita em mim. Não existe uma boa saída quando você está passando por cima de você para estar agradando uma outra pessoa. Sempre termina de uma forma ruim para alguém, tá certo? Então, trabalhar esse auto-amor é, em primeiro lugar, ser uma pessoa melhor para você e também para as outras pessoas, para os seus filhos, para os seus familiares, para o seu ambiente de trabalho, aonde quer que você conviva. Se tornar alguém melhor, alguém mais bem resolvido, alguém saudável emocionalmente, sempre vai beneficiar a todas as pessoas. Você em primeiro lugar e quem está à sua volta. Então, esse trabalho de autoestima é voltado para isso, tá? Para a construção do seu eu, com recursos internos, se autovalorizando, se amando, se cuidando de verdade. Nada fake, nada aí de vida só para aparecer na rede social. É de verdade, é ser de verdade. A gente está na era do ser de verdade. Por quê? Porque todo mundo já consegue identificar isso. Todo mundo consegue identificar aquilo que não é verdadeiro. Tá certo? Então, estamos na era do ser. Seja para ter. Seja para você tá aí expondo isso. Tá certo? Então, era sobre isso, tá? Esse vídeo é só para entregar essa explicação para vocês. Nem é uma live, tá? De 1 hora. E a gente vai conversando mais durante a semana sobre esse assunto, tá bom? Beijo, beijo.